Quando a gente fala sobre o despertar espiritual, sobre o despertar da consciência, é imprescindível que a gente compreenda que o fenômeno do despertar espiritual, que o fenômeno do despertar da consciência envolve uma mudança de perspectiva, uma mudança de consciência, uma mudança de visão. É a modificação do nosso ponto de vista central, da nossa perspectiva maior, na qual o ego ditava todas as nossas ações. Então pode-se dizer que é uma mudança de poder em relação ao ego. Pela criação do ego, a mente tenta criar um mecanismo que nos faz resistir à nossa verdadeira natureza, à nossa verdadeira essência. Então o ego ele tenta sempre se perpetuar num certo movimento, sempre de afastar ou de atrair, de possuir ou de rejeitar. E esse movimento de luta criado pela mente, onde o ego é o protagonista, onde o ego é o centro das atenções, é o que forma a ideia ou a noção de que nós somos separados uns dos outros, que nós somos separados do mundo, que nós somos separados do cosmos, que nós somos separados da suprema consciência cósmica. E é esse movimento incessante de posse ou de abandono que gera a dicotomia, que gera a separação, que gera a ideia de dualidade. Mas quando a gente desperta desse sonho dogmático, desse sonho onde só existe o ego, criado pela mente condicionada, criado pela mente que procura nos manipular, criado pela mente que só procura nos controlar. Esse nosso mundo de verdades externas e absolutas, de crenças limitantes, começa a desabar, começa a entrar em colapso. E quando o ego se enfraquece, é quando a gente percebe que não existe essa ideia de separação de forma real, tudo se transforma. É como se a gente perdesse tudo aquilo que a gente conhecia antes e entrasse numa nova realidade. E mesmo que essa percepção seja apenas um vislumbre momentâneo, um pequeno movimento de expansão de consciência, isso já é suficiente para mudar nossa vida por completo. Pois naquele momento, naquele pequeno instante, a gente percebe com incrível lucidez e clareza que o que verdadeiramente somos está muito além daquela pequena noção limitada de eu, daquela pequena noção do ego, daquilo que pensávamos ser. A verdade é que a gente é muito mais do que a nossa mente nos levou a crer durante todos esses anos, durante toda a nossa existência. Nós somos muito mais do que os limites criados pelo ego. Nós somos muito mais do que suas crenças limitantes. A consciência do ser humano está além de qualquer barreira, está além de qualquer ideia de separação, está além de qualquer prisão. Mas por mais que eu fale aqui com vocês o dia todo, o despertar espiritual, o despertar da consciência, o movimento de despertar em si, ele é intransferível. Não tem como eu tirar ele da minha consciência, da minha alma e passar para vocês. É um movimento profundo e intenso de cada ser, de cada indivíduo, de cada consciência. E é por isso que é muito difícil falar do despertar espiritual. E quando a gente procura explicar o despertar espiritual em palavras, é muito comum que a gente não consiga nem se expressar direito, que a gente não tenha nem linguagem formal para colocar isso em prática, para conseguir transmitir para o outro, tá? E isso só mostra que o processo do despertar é um processo muito íntimo e muito profundo. Eu acho que a única coisa que dá para passar mesmo sobre o despertar, sobre esse movimento próprio e íntimo, é que o despertar desvela o véu da ilusão, nos mostrando um novo mundo, uma nova realidade, onde todos estão conectados, sem dicotomia. Então a gente pode dizer que o despertar é uma verdade que se percebe e que transcende qualquer discurso. Até porque ele é uma mudança profunda de percepção, uma profunda mudança de si mesmo. E como eu falei, por mais que não dê para transferir para vocês, mas na minha concepção, no meu sentimento, na minha percepção, o despertar é a pura percepção direta e intransferível de que somos muito mais do que meros seres humanos encapsulados nesses corpos caducos de carne, temporais, finitos. O despertar é a tomada de consciência cósmica, de consciência universal. É a percepção do sublime, que está em tudo e em todos, de maneira simultânea. O despertar é o reconhecimento da nossa natureza divina, imutável, intangível, além do ego, além do tempo, além da forma, além da mente, além do espaço.
O despertar é um redescobrir, não é adquirir uma nova consciência, é recobrar a consciência, é perceber o que você verdadeiramente é, o que verdadeiramente somos. Numa análise mais profunda, o despertar não é conquista, ele não adquire nada, ele não tem ganho, não tem posse. O despertar é a consciência infinita que acorda do eu individual, que acorda do sonho dogmático, onde o todo percebe a realidade em si mesma, onde nós deixamos de ser ondas no mar e nos tornamos efetivamente o oceano cósmico. No despertar nós não nos tornamos aquilo que não somos, até porque o despertar é um recordar, um relembrar, é perceber que fazemos parte dessa suprema consciência cósmica. É um relembrar do que verdadeiramente somos, de nossa natureza divina, eterna, imortal, além de qualquer separação. É como se soubéssemos disso há muito tempo, mas estivéssemos esquecidos, e quando despertamos, simplesmente recordamos. Simplesmente entramos nesse mar de consciência cósmica. Mas como eu falei para vocês, infelizmente é inexprimível, intransferível. Mas certamente todos são capazes de empreender esse movimento dentro de si. Todos são capazes de reconhecer a natureza divina que habita dentro de nós. Então fica aqui a mensagem. O despertar é o reconhecer-se na consciência cósmica, na consciência infinita e universal, na consciência imutável, una, eterna, sublime, indivisível, idêntica em si mesma, imóvel. Como dizia o filósofo Parmênides na Grécia Antiga, o ser simplesmente é pura unidade, pura imobilidade. Somos o silêncio profundo, a presença radiante, a unidade cósmica. Desde já o meu muito obrigado e namastê.